Boa noite, meus amigos, minhas amigas, boa tarde, bom dia, a depender do horário que você esteja nos assistindo aí. Vamos dar início aí a essa reta final aí do ISS Campo Grande, com um curso importantíssimo, com uma remuneração extremamente bacana, né? Então vamos aí finalizar essa nossa preparação aí rumo ao ISS Campo Grande, falando aqui um pouquinho sobre a legislação tributária do município de Campo Grande. Diferentemente do que a gente fez em Guarulhos, que a gente fez uma série de vídeos, né, praticamente abordando todo o conteúdo da legislação tributária, aqui para Campo Grande a gente vai fazer um pouquinho diferente, até porque eu fiquei bastante satisfeito, né, com esse resumo, que eu acho que ele ficou bem completo, face aí ao tamanho da legislação de Campo Grande. Então eu acho que o resumo por si só ele já vai ser suficiente para ajudar vocês bastante aí nessa reta final, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma passada assim breve pelos tópicos principais da disciplina, principalmente o ISS e o PAF de Campo Grande, e eu peço aí para que os demais temas vocês acompanhem aí pelo resumo, e aqueles temas que não constarem nem do resumo, nem dessa reta final, eu peço que vocês acessem através do Predador, tá? A parte do Código de Polícia, do Estatuto do Servidor, está muito completo lá no site Predador. Então acho que vai ser bem interessante vocês fazerem essa revisão através das questões desses tópicos que eu não abordei aqui no resumo, porque eu acho que fugiria um pouco ao escopo de um curso de legislação tributária, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso curso. Então vamos aí falar um pouquinho. Vamos passar aqui já para a gente falar do ISS, tá? Então, o ISS ele tem a sua previsão na Lei Complementar 59 de 2003, tá certo? E o ISS ele vai incidir sobre prestação de serviços, né? Nada demais, desde que eles constem na lista anexa à Lei 59 de 2003, mesmo que eles não constituam uma atividade preponderante do prestador, tá? Isso aqui é bem trivial, né? Então, imaginando ali um açougue ali que a gente já falou já anteriormente, que eu sempre dar esse exemplo, que eventualmente ele também preste algum serviço de consultoria em informática, por exemplo. Por mais que o exemplo ele seja ruim, o que isso aqui quer mostrar? Que o ISS ele vai incidir independente da atividade preponderante do prestador ser a atividade de consultoria, né? Ele prestou serviço, vai incidir o ISS, ele vai ter que recolher o ISS sobre essa atividade. O ISS ele não vai incidir sobre as prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? Por quê? Porque eles vão ficar sujeitos ao ICMS, certo? Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, certo? Vamos lá, vamos seguir. Para efeito de incidência do ISS, consideram-se tributáveis os serviços prestados decorrentes do fornecimento de trabalho, melhor. Então, aqui decorrentes do fornecimento de trabalho, a gente estaria falando aí do profissional autônomo, né, no caso, né? Com ou sem utilização de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos, instalações ou insumos, a usuários e consumidores finais, ressalvadas as exceções previstas na lista de serviços, quando há expressa previsão de incidência do ICMS. Tá certo? Então essa aqui é uma regra geral, né? Então o ISS ele vai incidir em situações em que decorram do fornecimento de trabalho pessoal, ali, o trabalho profissional, com ou sem utilização de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos, isso independe para que haja incidência ou não do ISS, a usuários e consumidores finais, tá? Incidirá também o ISS sobre serviços prestados utilizando bens públicos, né? Aqui fica sempre aquela dúvida, né? Vamos imaginar sempre que é uma concessão ali de uma rodovia, né? Então, nessa concessão, vai ter a incidência do ISS normalmente, independente desse serviço ser prestado com a utilização de bens públicos, né? Ou serviços explorados economicamente mediante autorização, permissão, concessão, que é o caso da rodovia, né? Sempre bem corriqueiro aí nas aulinhas, né? Serviços públicos delegados em caráter privado, né? Então aqui a gente pode dar o exemplo do serviço cartorário, né? Então o cartório ele funciona por delegação do poder público, né? Mas
mesmo assim a incidência do ISS, ok? A prestação de serviço, o serviço está previsto na lista, consegue se enquadrar o serviço prestado com o item da lista, incide o ISS. Serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado do exterior. Então aqui é o caso da importação de serviço, tá ok? Então na importação de serviço incide normalmente o ISS. Serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique. Aqui é bem importante, nesse curso eu não coloquei isso, mas a questão da importação, da exportação, ela é um pouquinho complicada, né? Porque na prática há que se verificar o quê? A gente vai ter que verificar o resultado. E como que se verifica o resultado do serviço? Isso é bem complicado, né? Mas existem algumas situações que são bem claras, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma construtora que ela presta um serviço de construção civil vamos imaginar em Dubai, né? Que ficou bem ruinzinho, vamos dar uma apagadinha, né? Hoje essa canetinha não está realmente me ajudando, mas a gente faz o que dá, né? Até porque o importante aqui é o conteúdo, né? Então vamos imaginar que ela prestou ali um serviço em Dubai. Nesse caso, serviço 702, onde está sendo o resultado desse serviço? Está sendo em Dubai, né? Até porque o serviço 702, a execução da obra em si, ela está ocorrendo fora do país. Então, como a gente verifica que o resultado está se dando fora do país, isso é uma exportação de serviço que não vai sofrer a incidência do ISS. Legal? Observação. Incide o ISS sobre os serviços provenientes do exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, independente dos objetivos visados, quando de sua contratação vier a se concretizar. Ou seja, na importação de serviço, independe do objetivo, né, do ato da contratação. Vai incidir o ISS, independente de qualquer condição. Serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. A expectativa de utilidade deve ocorrer no todo ou em parte no território nacional. Então, no caso aqui, não importa, né, se o pagamento ele foi feito por residente ou não, né? A expectativa de utilidade deve ocorrer no todo ou em parte no território nacional. Legal? Ocorrendo a prestação de serviço por pessoas físicas ou jurídicas e serviço previsto na lista anexa à Lei Complementar 59 de 2003, nasce a obrigação de pagar o ISS-QN, independente. Validade, invalidade, nulidade, aquelas regrinhas que sempre as legislações prevêem, né? Independente de qualquer tipo de requisito administrativo, legal, condição, né? Da legalidade, ilegalidade, da moralidade, imoralidade, da licitude, ilicitude da natureza do objeto do ato jurídico ou malogro de seus efeitos, né? Então isso aqui até que tem uma carinha de prova, porque Campo Grande ele vai além, né, daquela regra que define que a incidência vai depender de quaisquer requisitos, sejam eles jurídicos, administrativos, né? Então tem alguns termos aqui que são bem interessantes de cair em prova, tá? É bem decorebinha, mas isso eventualmente pode ser objeto de incidência. Regra geral, incluem-se na base de cálculo do ISS as mercadorias fornecidas em decorrência da prestação dos serviços, tá? Então, como regra, tem mercadoria na prestação? Tem, vai incidir o ISS sobre as mercadorias, tá? Exceção, excluem-se da base de cálculo do ISS as mercadorias fornecidas em decorrência da prestação dos seguintes serviços. Então aqui temos o 702, construção de obra nova, que eu sempre gosto de chamar, 705, reformas, 14011, né, que é o caso em que as peças e partes empregadas vão ficar sujeitas ao ICMS, ok, de competência estadual. Os serviços de buffet, que no caso o fornecimento da alimentação e as bebidas vão ficar sujeitas ao ICMS, tá certo? Então, esses casinhos aqui vocês têm que levar para a prova, tá? São situações bem interessantes de cair uma questãozinha, até muitas vezes uma questãozinha mais prática e não tão teórica. Tá? Então, uma situação em que
o prestador ele está construindo ali uma obra, né, o item 702, e determinadas mercadorias, né, aqui não seria o termo mercadorias, mas eu não vou entrar nesse âmbito, né, eles foram produzidos fora do local da prestação de serviços. Vai incidir o que sobre isso aí, né? Vai incidir ISS, vai ser ICMS, então essas regrinhas vocês têm que levar, tá certo? Vamos continuar então aqui. Prestação de mais de um serviço previsto na lista anexa. Pessoa jurídica, ISS sobre cada uma das atividades que desempenhar. Profissional autônomo, ISS sobre cada uma das atividades que desempenhar. Se um dos serviços for isento ou permitir deduções, a escrita fiscal deve ser separada, sob pena do ISS incidir sobre tudo. Então, aqui, o que isso aqui está querendo dizer? Então, uma pessoa jurídica que lhe preste serviços enquadrados em diferentes itens da lista, ou uma pessoa física, né? Vamos imaginar aqui também que ele também desempenha atividades diversas. Ele precisa segregar isso na escrita fiscal dele. Então vamos imaginar uma pessoa jurídica que ele tem uma atividade que permita deduções, mas aqui poderia citar o caso de construção civil, mas que na escrita fiscal ele não declara dessa maneira. Então o que vai acontecer? No ato de uma eventual fiscalização, o ISS vai incidir sobre a receita total, já que a escrita fiscal não foi feita de forma correta. A incidência do ISS vai independer de constar expressamente na lista, tá? Basta que haja traços comuns, tá? Isso aqui tá bem legal também da legislação, né? Que ele foge um pouco aquele questionamento do congêneres, né? Então aqui ele fala, desde quando apresentar traços comuns, vai pagar esse riscado aqui que não ficou nem um pouquinho legal, né? Então, desde que haja traços comuns a uma das classes ou gêneros, vai ter incidência do ISS. Independe do cumprimento de qualquer, aquilo que eu já tinha dito, né, exigência legal, regulamentar ou administrativa, da existência de estabelecimento fixo, né, então aqui uma banquinha ali que se estabeleça em determinado lugar e que preste determinado serviço que esteja enquadrado na lista, a incidência do ISS em caráter permanente ou eventual. Do resultado financeiro obtido, isso aqui por mais bobo que pareça, mas uma série de vezes eu já presenciei contadores que dizem, meu amigo, senhor fiscal, o meu contribuinte aqui, o meu cliente, ele não teve lucro, né? Então, nesse caso, não há por que ter incidência do ISS, né? Ele teve, inclusive, prejuízo, né? Então, aqui a lei de Campo Grande, ela já vem expressa, né? Que independe do resultado financeiro obtido. Da denominação ou do nome dado ao serviço prestado, né? Então ele vai lá e coloca lá na nota fiscal medição, né? Que sempre em construção civil a gente vê isso aqui. Ah, mas é medição, né? Não tem nenhum item da lista que está escrito que é medição, né? Então o que vai se verificar? Vai verificar a essência da prestação do serviço, tá certo? Então se na essência você conseguir enquadrar aquele serviço prestado com o item da lista, incide o ISS. Quando diversos serviços concorrerem para a execução de um principal, o objeto da contratação, todos serão considerados como parte integrantes do principal. Para fins de enquadramento na lista de serviços, considera-se a natureza do serviço, sendo relevante dado o nome que o prestador venha a dar para o serviço. Considera-se a essência do serviço prestado, ainda que o nome não esteja expressamente previsto na lista, tá? Como eu disse anteriormente. Momento da incidência. O fato gerador vai ocorrer com a consumação da atividade que consiste na prestação. E no caso do serviço de construção civil, na data da medição mensal. Muito legal esse dispositivo da legislação de Campo Grande, porque em diversos municípios, né, fica meio solto nessa prestação da construção civil, porque a construção civil ele tem um caráter de ser uma execução continuada, tá? Então não se consegue marcar no tempo determinado momento em que há a prestação de serviço. Campo Grande veio e determinou de forma precisa. Então, no caso da construção civil, quando que é o fato gerador da construção civil? Na data de uma medição mensal, ok? Então, regra geral, na consumação da atividade. Consumou a atividade? Nasceu ali a obrigação tributária, né? Houve a ocorrência do fato gerador do ISSQN.
Para o serviço de construção civil, a medição mensal é que vai fazer nascer esse ISS, tá? Então considera-se devido o ISS dentro de cada mês a partir da ocorrência do fato gerador, independentemente do resultado financeiro, como a gente já disse ali, né? Então vai independer de ter lucro, prejuízo, né? Então, independente dessas condições, há a incidência do ISS. Legal? Não incidência, é um fato ou situação que ficou de fora do alcance, nesse conceitinho que a gente já traz ali do direito tributário, né? Uma zona em que a incidência não é alcançada pela norma. Pode decorrer de imunidade ou de isenção. O ISS não incide sobre exportação de serviços, tá? Então isso aqui é uma regra lá constitucional que não se exporta tributos, né? Então a legislação veio a contemplar essa regrinha. Prestações de serviços em relação de emprego, né? Então, no caso dos trabalhadores avulsos, diretores, membros do Conselho Consultivo ou Fiscal, né? Aquela reprodução já clássica, né? Que vocês já estão acostumados. Valor intermediado no mercado de título e valores imobiliários, tá? Aqui lembrem-se, tá? A gente não está falando aqui da comissão em si, né? Mas então você foi lá e comprou determinadas ações. O ISS não incide sobre aquela transação ali, né, em si. Ela vai vir a incidir na eventual comissão do agente, mas aqui ele está dizendo que sobre o valor dos depósitos ou o valor intermediário, principal, juros e acréscimos moratórios não tem incidência de ISS. E aqui é uma regrinha legal de Campo Grande sobre obras de construção civil executadas em regime de mutirão. Quando houver comunicação expressa na abertura do processo ou aprovação do projeto de construção. Então aqui o cara vai lá, ele vai construir uma casinha. Então para que ele goze dessa não incidência aqui prevista legalmente, no ato da aprovação do projeto, já há que se constar essa menção que se trata de mutirão. Tá? Prestem atenção a essa condição, né? Não é qualquer obra de construção que é executada em regime de mutirão que vai sofrer a não incidência. Tem que cumprir esses requisitos previstos em lei. Condições para que o ISS não incida nas obras de construção civil. Então o requerente deve indicar as pessoas que vão voluntariamente executar a obra. Ele deve juntar também cópias de documentos pessoais, endereço, profissão, declaração firmadas pelos participantes. Não pode haver participação de PJ. A obra será acompanhada e fiscalizada pelo setor competente, tá? Constatada a presença de pessoas não relacionadas, né? Que aqui no item 1 ele tem que indicar todo mundo que vai trabalhar ali de forma voluntária. Fica a execução da edificação sujeita à incidência do ISS. Deixou de cumprir o requisito, volta a incidir o ISS. Obra concluída sem indicação prévia de que se trata de regime mutirão, também vai incidir o ISS, tá? Obra iniciada sem alvará de licença, também incide o ISS. Então são uma série de requisitos que ele há que cumprir para que não haja incidência do ISS. Sujeição passiva, falando daqui rapidamente, regra geral, prestador do serviço, contribuinte do ISS é o prestador do serviço. E quem que é prestador? É a empresa ou o profissional autônomo, tá certo? Vou deixar essa parte aqui do que se entende por empresa para o próximo bloquinho, daqui a pouquinho a gente volta.